Gente, não tem jeito. A gente tenta acreditar, tenta confiar, mas olha, tem hora que é complicado ser torcedor do São Paulo. A novela do tal centroavante virou drama e, como sempre, a diretoria ficou pelo caminho. O nome da vez era Vincent Aboubakar. Camaronês, experiente, forte fisicamente, jogador de Copa do Mundo. Era o 9 que a gente tanto sonhou desde a saída do Caleri por lesão. Mas não deu. Pois é, o tricolor, segundo fontes ligadas à diretoria, até tentou. Conversou, apresentou o projeto, discutiu o contrato. Mas quando chegou na parte que mais pesa, o salário, a coisa desandou. Aboubakar queria mais do que o clube podia pagar. E, sinceramente, é até compreensível. O cara joga na Europa, tem mercado, é experiente. Mas se não tinha condição, por que iludiu o torcedor? A diretoria parece viver num mundo paralelo. Fica vazando nome, dando a entender que está negociando com grandes nomes, mas no fim das contas nada fecha. E o pior, não fecha com um, com dois, com três. É sempre a mesma história. O clube chegou no limite orçamentário. Mas que limite é esse que não serve nem para trazer um jogador por empréstimo? A torcida não é boba. A gente sabe que as finanças do clube são complicadas, mas também sabe que quando querem, fazem acontecer. Trouxeram James Rodrigues, trouxeram Pato, trouxeram Rafinha. Então por que agora, num momento tão crítico da temporada com o Caleri fora, não conseguem trazer um centroavante? A gente está nas quartas da Sul-Americana, ainda sonha com algo no Brasileirão e tem Copa do Brasil pela frente. E vai encarar isso tudo com o Luciano improvisado de 9? Não dá, gente! Não dá! O elenco precisa de reforços, precisa de peças, precisa de um goleador. E antes que venham falar que não tem dinheiro, vamos lembrar do que o Dorival fez com pouco? Vamos lembrar como o elenco superou limitações e chegou longe em 2023? Mas chega uma hora que o discurso da superação cansa. A gente quer título, quer taça. E sem atacante de peso é muito mais difícil. Aboubakar era uma oportunidade de mercado. Livre, experiente, nome forte. Se pedisse demais, era só dizer, olha gente, não rolou? Mas não. Ficaram empurrando, vazando nome para a imprensa, alimentando expectativa. Resultado, torcedor frustrado de novo. E não é a primeira vez. Já teve Borré, Diego Costa, Daverson. Quantos nomes passaram e não vieram? E toda vez a mesma desculpa, não tem grana? Então foca em quem tem chance real de vir? Para de brincar com a esperança do torcedor. O problema é que enquanto os rivais se reforçam, a gente fica parado. Palmeiras traz centroavante da Europa, Flamengo compra quem quiser, até o Botafogo está se mexendo. E o São Paulo ficou vendo o Aboubakar embarcar para outro destino. E não adianta vir com papo de base. Claro que a base é importante, mas você não resolve um jogo decisivo de mata-mata com um moleque de 19 anos sem experiência? Precisa de casca, precisa de jogador cascudo que não trema em semifinal. Faltou o planejamento. De novo. Tá escancarado que não tem um plano B, não tem um plano C. A diretoria vive de improviso, de soluções de última hora. E nós, torcedores, ficamos nessa montanha russa de emoções. Aboubakar podia ser um divisor de águas. Um nome que empolgaria a torcida, venderia a camisa, daria novo fôlego ao elenco. Mas a inércia da diretoria fala mais alto. E a gente, mais uma vez, paga o preço pela falta de ousadia lá em cima. Nem precisa ser um gênio da gestão para perceber que o clube ele está estagnado. A gente bate na trave, sonha, mas não muda de patamar. Porque falta coragem, falta estratégia, falta decisão. E falta, acima de tudo, respeito com a torcida. Tem torcedor que acorda cedo, compra ingresso, viaja, gasta o que não tem para ver o time. E a diretoria não entrega o mínimo. Não tem atacante reserva, não tem peça de reposição, não tem plano. Essa desistência do Aboubakar não é só mais uma negociação fracassada. É um símbolo. Símbolo de um clube que parou no tempo, que perdeu o protagonismo, que vive de memória. Enquanto isso, o tempo passa. E o torcedor vai perdendo a esperança. Porque todo começo de temporada é a mesma coisa. Promessas, nomes, especulações e na hora H. Nada. O elenco é esforçado, o treinador tenta, os jogadores correm. Mas sem peças, sem reforço, sem novidade, fica difícil competir em alto nível. E é isso que nos mata. Aboubakar, pelo jeito, vai jogar em outro lugar. Vai fazer gol, vai mostrar sua força e a gente vai ficar vendo pela TV, imaginando o que poderia ter sido. Mais uma vez, a diretoria do São Paulo precisa parar de viver de discurso. Chega de entrevista bonita, chega de falar em austeridade como desculpa para a falta de ambição.
O torcedor quer atitude, não é pecado tentar. Pecado é se esconder, é não ter plano, é abandonar o time na hora que mais precisa. E foi isso que fizeram ao desistir do Aboubakar. Agora, a janela está acabando, as opções estão cada vez mais escassas. E a gente vai ter que torcer para algum milagre acontecer. Porque do jeito que está, não dá. Fica aqui o desabafo de um torcedor cansado. Cansado de ver seu time apequenado por falta de atitude? Cansado de ver grandes jogadores escaparem por incompetência? Quem vive de passado é museu. O São Paulo precisa se reinventar, precisa voltar a ser temido, precisa voltar a sonhar alto. E isso começa com contratações de peso? Aboubakar não veio, paciência. Mas que sirva de lição, o São Paulo precisa voltar a ser protagonista. E para isso, precisa agir como time grande, urgente. Se não for para disputar com coragem, nem entra em campo. Se não for para brigar com os grandes, nem participa da janela. A torcida é gigante. Merece respeito, merece título, merece um centroavante de verdade. Merece muito mais do que está recebendo. A gente vai continuar torcendo, apoiando, sofrendo, mas também vai continuar cobrando, porque quem ama, cobra. E a diretoria precisa entender, a paciência do torcedor tem limite. Igualzinho ao orçamento que eles tanto falam. Fica a frustração, fica o alerta e fica a esperança de dias melhores. Porque o São Paulo é maior que qualquer gestão medíocre. Avante, tricolor! Contra tudo e contra todos. Mas que venha um atacante logo, pelo amor de Deus. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. A torcida do São Paulo amanheceu nesta quinta-feira com uma notícia que sacudiu o Morumbi e fez o coração tricolor bater mais forte, segundo fontes internas do clube e rumores cada vez mais fortes nos bastidores, Pedrinho. Uma das figuras mais influentes da política são paulina teria dado sinal verde para a chegada de Pablo Vegetti, o artilheiro argentino que há tempos é observado de perto pela diretoria. Essa especulação, que até ontem parecia apenas mais uma entre tantas, ganhou contornos de confirmação com declarações e atitudes nos bastidores. Pedrinho, sempre cuidadoso com palavras, teria confidenciado a aliados próximos que o acordo está bem encaminhado e que faltariam apenas detalhes burocráticos para oficializar o atacante como novo reforço do tricolor para a sequência da temporada. A possível chegada de Vegetti ao São Paulo não é apenas mais uma contratação. Ela representa um movimento estratégico do clube sob o comando de Hernan Crespo, que há meses tem cobrado a chegada de um camisa 9 com presença diária na área, capacidade de finalização e personalidade para decidir jogos importantes. Crespo, ídolo como jogador e hoje consolidado como treinador, conhece bem o futebol argentino e sempre manifestou admiração pelo estilo de Vegetti. O atacante, conhecido por sua força física, liderança em campo e faro de gol, é exatamente o perfil que falta ao elenco atual. O São Paulo vem de uma série de jogos em que criou chances, dominou adversários, mas falhou na hora de matar o jogo. E a ausência de um definidor tem sido a principal dor de cabeça de Crespo. A chegada de Vegetti, portanto, seria a solução para um problema crônico. Nos bastidores, a movimentação para trazer o argentino envolve uma engenharia financeira que, segundo fontes próximas ao clube, conta com o aval de investidores e do próprio Pedrinho. A atual gestão do São Paulo entende que o elenco precisa de nomes experientes para equilibrar a juventude vinda de Cotia Vegetti, atualmente em final de contrato, teria demonstrado interesse em vestir a camisa tricolor. Fontes ligadas ao atleta revelaram que ele vê com bons olhos a possibilidade de atuar no Morumbi e trabalhar com Crespo, um dos treinadores mais respeitados da América do Sul. A torcida, claro, reagiu com empolgação. Nas redes sociais, o nome de Vegetti rapidamente entrou para os trending topics. Os são paulinos começaram a editar montagens do atacante com o uniforme do clube, e até sugestões de música para sua apresentação já circulam nos grupos de WhatsApp. Essa paixão da torcida não é à toa. O São Paulo vive um momento de reconstrução e aposta no carisma e desempenho de figuras fortes para reacender a chama da competitividade. Vegetti se encaixa nesse perfil. É líder nato, tem personalidade e, acima de tudo,
Gols no currículo. O técnico Crespo, que tem trabalhado intensamente para encontrar o melhor esquema para seu elenco, enxerga em Vegetti a peça que faltava. Com jogadores como Lucas, Wellington Rato e Luciano, o time precisa de um centroavante que finalize e cause preocupação constante nas defesas adversárias. A diretoria, por sua vez, já trabalha nos bastidores para preparar o ambiente para a chegada do novo reforço. Existe a expectativa de que, confirmada a contratação, o atacante seja apresentado com grande festa no Morumbi, em evento aberto para a torcida internamente. A comissão técnica já discute como adaptar o estilo de jogo da equipe à presença de Vegetti. A ideia é que ele atue como referência na frente, liberando outros jogadores para infiltrações e finalizações de média distância. Além do fator técnico, há o impacto psicológico. A chegada de um nome como Vegetti pode elevar a moral do elenco e dar mais confiança ao grupo. Crespo acredita muito no poder emocional dentro do vestiário e vê nesse tipo de contratação um estímulo poderoso. Pedrinho, mesmo sem cargo executivo, tem sido uma peça-chave na articulação política e nos bastidores da diretoria. Ele já participou de outras movimentações importantes e agora, mais uma vez, mostra sua influência ao bancar o investimento. A expectativa é que nos próximos dias haja movimentações concretas. O staff de Vegetti estaria no Brasil para reuniões finais e o anúncio pode ocorrer a qualquer momento. A ansiedade da torcida cresce a cada hora que passa. O São Paulo, que nos últimos anos teve dificuldades em contratar centroavantes que realmente resolvessem, aposta que dessa vez a história será diferente. Vegetti vem com um histórico sólido, com temporadas consistentes no futebol argentino. O tricolor já viveu frustrações com apostas que não deram certo no ataque. Agora a aposta é em experiência e em um jogador que já provou seu valor. A torcida não quer mais promessas, quer resultados imediatos. A possível chegada de Vegetti também acende a esperança de um bom desempenho na reta final do Brasileirão e nas competições que estão por vir. O São Paulo quer ser protagonista e precisa de um elenco à altura. Nas arquibancadas, o nome do atacante já ecoa em cantos improvisados. O torcedor quer vê-lo com a camisa 9, balançando as redes e correndo em direção à torcida para comemorar. A história de Vegetti no São Paulo pode estar apenas começando, mas já mobiliza um clube inteiro. Da diretoria à base, todos acompanham atentamente os desdobramentos dessa possível contratação. É importante lembrar que, apesar dos indícios, ainda não há confirmação oficial. Mas tudo aponta para um desfecho positivo. As declarações de Pedrinho são o sinal mais claro de que a novela está próxima do fim. Enquanto isso, Crespo mantém o foco nos treinos e no aprimoramento da equipe. Mas nos bastidores, ele já comemora a chegada de um jogador que pode mudar o patamar do time. Nos programas esportivos, comentaristas já analisam o impacto da possível chegada do argentino. Alguns veem como a melhor contratação da janela. Outros ainda aguardam a confirmação para opinar com mais propriedade. O importante é que o São Paulo volta a agitar o mercado. Mostra força, ambição e disposição para encarar os grandes do país de igual para igual. O torcedor sente isso e se anima. No campo político, Pedrinho ganha força com essa articulação. Mostra liderança, visão e sintonia com o que o torcedor quer. E isso tem peso em um clube com eleições à vista. Vegetti, por sua vez, acompanha tudo com discrição. Mas pessoas próximas garantem, ele está empolgado com a chance de atuar no Brasil, principalmente em um gigante como o São Paulo. A relação entre Crespo e Vegetti pode ser um diferencial. O técnico argentino sabe como explorar o melhor do centroavante, e isso pode acelerar sua adaptação ao futebol brasileiro. O Morumbi já começa a se preparar. O marketing do clube trabalha em peças promocionais e a diretoria quer transformar a chegada de Vegetti em um evento de impacto nacional. Se tudo der certo, o atacante pode estrear em um clássico. Seria o cenário ideal para um começo marcante? A torcida já sonha com esse momento. Enquanto isso, outros clubes observam de longe. Vegetti já esteve no radar de times brasileiros, mas o São Paulo parece ter saído na frente com apoio decisivo de Pedrinho. A experiência do atacante em decisões pode ser fundamental para momentos-chave da temporada. Ele tem histórico de gols em jogos importantes, o que é essencial em um clube como o São Paulo. O vestiário também aguarda com expectativa.
Alguns jogadores já comentaram nos bastidores sobre a possível chegada. A maioria vê com bons olhos e aposta em rápida integração. Veguete pode ser o símbolo de uma nova fase. Um São Paulo mais competitivo, aguerrido e com fome de títulos. A torcida quer isso. E a diretoria começa a entregar. É cedo para comemorar, mas não para sonhar. O São Paulo precisa de ídolos, de nomes que marquem época. E o argentino tem todos os ingredientes para ser um deles. Se tudo se confirmar, a contratação de Veguete será lembrada como um dos grandes movimentos da era Crespo. Um reforço que pode mudar a história da temporada. Os próximos dias serão decisivos. A janela de transferências fecha em breve e o tricolor corre contra o tempo para concluir os últimos detalhes. Mas o mais importante já foi feito. O sinal verde. E ele veio de quem manda. Pedrinho confirmou. E quando Pedrinho fala, a torcida acredita. Que venha Veguete. Que venha o novo matador do Morumbi. O São Paulo te espera com braços abertos, faixas nas arquibancadas e um grito preso na garganta. Vamos, tricolor! Seja bem-vindo ao gigante do Morumbi. A casa do Camisa 9 está pronta para te receber. Porque aqui, Veguete, a camisa pesa. Mas você parece feito para isso. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.